programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. E nós vamos falar agora sobre saúde animal, os cuidados que nós devemos ter com os nossos animais, aqueles que nós temos nas nossas casas e qual a importância de nós preservarmos a saúde desses animais. Por exemplo, com os avanços da medicina e a conscientização das pessoas, os animais de estimação estão vivendo mais e com uma melhor qualidade de vida, assim como acontece com nós seres humanos. Hoje no programa Vida Plena a gente vai falar então sobre como a homeopatia pode colaborar com a qualidade de vida no envelhecimento do animal doméstico. Nós estamos recebendo para falar sobre este assunto conosco o médico veterinário homeopata, Dr. Marcos Fernandes. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço, Letícia, por estar aqui no programa Vida Plena. Muito obrigado. Bom, doutor, antes de nós começarmos a falar sobre homeopatia e os tratamentos, as principais doenças que podem surgir no envelhecimento do cachorro, do gato, inclusive é importante a gente já passar logo de cara o telefone para que você faça suas perguntas para a gente. 3358-6802, código de acesso 11, telefone do programa Vida Plena para você fazer as suas perguntas. Bom, antes de a gente falar das doenças e dos tratamentos em si, é interessante a gente explicar aos telespectadores, por exemplo, a questão da idade do animal, que é uma questão diferente dos seres humanos. No caso do cão, qual é o tempo de médio de vida? Quando a gente pode considerar um cão já idoso? É uma ótima pergunta, até porque a partir daí é que a gente vai tomar alguns cuidados a mais com esse animal. Normalmente os cães menores, o Pinscher, o Chihuahua, vivem seus 15, 16 até 17 anos. Ou seja, quanto menor o cão, mais ele vive. Já, por exemplo, um dog alemão, um pastor alemão, um Rottweiler, é um animal considerado um cão de porte grande ou cão gigante. Esses vivem menos, 7, 8, 10, 11 anos no máximo. Então, quanto menor o cão, mais ele vive. Então, por exemplo, um cachorro de 8 anos, de porte médio, um Cocker, por exemplo, é considerado um animal idoso? Não. Mas se fosse um Rottweiler, com 8 anos, seria considerado um paciente geriátrico, como nós chamamos, né? Já um Pinter de 8 anos é um animal relativamente jovem, né? Então, é mais ou menos essa relação que a gente adota. E no caso dos gatos, essa relação também se aplica ou é um pouco diferente? Não, é um pouco diferente. Como no caso dos gatos existe praticamente um único tamanho, né? Obviamente tem aquelas raças maiores ou menores, mas no geral a variabilidade não é tão grande assim. O gato não. O gato vive seus 15 anos, às vezes 16 anos, 14, entre 13 e 16 é a média da maioria dos gatos. Uma curiosidade, Sim. Quanto mais cruzado é o animal, ou seja, mais vira-lata, como nós chamamos, né, ou SRD, sem raça definida, mais ele vive. E quanto mais apurado a raça, menos ele vive, no geral. E, doutor, no caso, os hábitos dos animais também interferem na idade que eles podem viver? Por exemplo, os gatos, eles têm um hábito bem diferente dos cachorros. Isso faz com que eles possam viver mais? Com certeza, até porque os gatos, nessa condição, por exemplo, de um apartamento, de uma casa que eles não têm acesso à rua, por exemplo, eles se expõem menos aos riscos dos acidentes. Então, até por esse motivo, o animal vive mais. Agora, outros fatores também, se o proprietário fuma no mesmo ambiente que o cachorro, isso interfere na longevidade desse animal, alimentação, cuidados, enfim, uma série de coisas. Cuidados que a gente deve ter com a nossa própria vida devem ser também estendidos ao nosso animal de estimação. E, doutor, no caso, a gente vai falar, por exemplo, do envelhecimento, mas as interferências, os tratamentos homeopáticos, eles podem ser utilizados até antes da fase do envelhecimento? Podem e devem. Na verdade, o animal nasceu, já pode utilizar a homeopatia. Aliás, a cadela ou a gata prenhe, você já pode fazer o uso do medicamento homeopático no animal gestante. Então, antes de nascer, já pode ele se beneficiar dessa maravilhosa terapêutica que é a homeopatia. Obviamente, se ele chegar na fase idosa ou geriátrica, sendo tratado desde muito tenra idade com homeopatia, passando pela fase adulta, a vida desse animal, o envelhecimento desse animal vai ser muito mais tranquilo, com muito mais saúde, né? Enfim, vai trazer uma série de benefícios para esse animal. Quais as principais questões que a homeopatia, desde essa idade, desde o nascimento do filhote, pode trazer? Olha, nós prescrevemos muito a homeopatia para os quadros alérgicos, para as doenças crônicas, mas também para os quadros agudos, para as diarreias, para as bronquites, para as rinites, para os resfriados dos animais, enfim, para as mais diferentes patologias. Muitas vezes utilizamos só medicamentos homeopáticos, ou seja,
utilizamos a homeopatia como terapia principal. E às vezes utilizamos medicamentos homeopáticos associados a outras terapias. Aí nós falamos que nós fazemos homeopatia de uma forma complementar. Mas a homeopatia pode fazer sempre, em qualquer fase da vida. E a resposta dos animais com relação a esse tipo de tratamento? É maravilhosa. Até porque o animal não tem os preconceitos e as barreiras que o ser humano tem. Então ele aceita essa terapêutica da melhor forma possível. Então a resposta da homeopatia nos animais é fantástica, é incrível. Certo. Bom, a gente vai trazer algumas perguntas de telespectadores, a começar pelo Manuel Guzmão, da cidade de São Paulo. Muito obrigada, Manuel, pela sua pergunta. Se você quiser também fazer a sua pergunta, como o Manuel Guzmão, da cidade de São Paulo, está fazendo, ligue para a gente. Telefone 3358-6802, código de acesso 11. Doutor, ele pergunta o seguinte: a homeopatia oferece vacinas que ajudam na saúde do animal de estimação, como os vermífugos e outras vacinas convencionais? Na verdade, os homeopatas, eles utilizam o mínimo possível das vacinas. Não que a homeopatia seja contra as vacinas, pelo contrário. Mas aqueles veterinários mais ortodoxos, mais tradicionais, do ponto de vista homeopático, não gostam das vacinas e não fazem uso delas. O que não é o meu caso, né? Então, respondendo a pergunta do Manuel, nós podemos vacinar os animais com as vacinas convencionais que nós temos. Não existem vacinas do ponto de vista homeopático. Até existem, mas elas não têm muito a sua comprovação científica ainda verificada, esclarecida. Então, eu faço as vacinas, só que com um detalhe. Eu utilizo medicamentos homeopáticos antes das vacinas e após as vacinas para minimizar os seus efeitos colaterais e as suas reações adversas, que com certeza virão. Então, não sou contra a vacina, acho que tem que vacinar, mas que a vacina, de alguma forma, altera o nosso metabolismo e altera o metabolismo dos animais, isso com certeza, mas isso é minimizado com a homeopatia. Doutor, no caso, ele falava aqui do vermífugos, principalmente utilizado nos cães mais novos, nos gatos também. No caso, a homeopatia trabalha esse aspecto? Trabalha. Existem medicamentos na homeopatia específicos para essa finalidade. Então, você pode substituir os vermífugos tradicionais por vermífugos homeopáticos, né? Na verdade, nem precisa de vermífugo, nem alopático, nem homeopático. Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, ele dizia que um organismo bem equilibrado, do ponto de vista da sua energia vital, não adoece, né? Então, quem está bem pode entrar em contato com vírus, bactérias, parasitas, que ele não vai adoecer desses micro-organismos ou dessas doenças. E as perguntas dos nossos telespectadores continuam chegando e nosso agradecimento a vocês que participam. Telefone 3358-6802, código de acesso 11. Bom, doutor, a Sandra Valverde, de Salvador, Bahia, ela diz o seguinte, que ela tem um poodle de 9 anos que é diabético. Ela quer saber se a homeopatia pode ajudar no tratamento da doença. Pode sim, Letícia. A homeopatia pode ajudar nesses casos, mas é importante que a pessoa não deixe, no caso, se for esse paciente, né, um insulino dependente, ou seja, aquele paciente, aquele diabético que necessita da insulina, não deixa de aplicar. Então, a homeopatia pode ajudar como terapia complementar, né, mas nunca tirar a insulina, por exemplo, e prescrever apenas medicamentos homeopáticos. Tem alguma outra doença que também ocorra dessa forma, que a dependência de um remédio diário não possa ser abolida? Tem as epilepsias. Os quadros de convulsão, você usa homeopatia, você melhora muito. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer a retirada dos medicamentos próprios para o tratamento das convulsões. Então a gente usa a homeopatia para diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade de vida do animal epilético, né? Mas muitas vezes a gente não consegue fazer a retirada do medicamento que controla a convulsão. Chego até a diminuir a dose desse medicamento, mas nunca retirar. No caso do tratamento para diabetes, ainda dentro da pergunta da Sandra, de Salvador, doutor, quais os principais benefícios da homeopatia? De que forma ela colabora, já que a insulina não pode ser abolida? No caso no paciente diabético, independente da espécie, e no animal não é diferente, os níveis de glicose eles podem ser alterados em função da condição emocional que o animal se encontra. Então, a homeopatia, ela vai ajudar nessa questão emocional. Então, deixando o animal mais tranquilo, mais equilibrado, com certeza o nível de glicose não vai alterar tanto. Então, dessa forma, atuando no plano mental, no plano emocional do animal. Você consegue equilibrar melhor esse animal. Exatamente.
Certo. Bom, doutora Fernanda Nascimento, de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. Ela diz que tem um labrador de 11 anos que está acima do peso, inclusive com alguns problemas de saúde por causa disso. Ela deve saber como que ela deve fazer a alimentação de um animal idoso e como a homeopatia pode ajudar no controle do peso. Olha, a homeopatia, ela ajuda também por essa questão emocional. Às vezes o animal come por culpa da ansiedade. Isso acontece com a nossa espécie também. Então, se o animal, por exemplo, é muito fechado, vive num ambiente muito pequeno, não passeia, ele não tem o que fazer. Então, isso estimula ele a comer. Então, há necessidade aí de um tratamento ambiental, há necessidade de medicamento homeopático para diminuir os quadros de ansiedade, se é que é o caso, né? Agora, as dietas que esse animal pode receber são as dietas hipocalóricas, as dietas light, as dietas menos gordurosas, né? Então existem hoje no mercado rações terapêuticas indicadas para animais obesos, né? Ou quando a gente não utiliza as rações, a gente faz cardápios específicos para controlar a obesidade dos animais. A obesidade é um assunto bastante complexo, multifatorial, tem várias causas. Alimentação, questões emocionais, só que também está ligado à predisposição e à raça. E o labrador é um animal que tem uma constituição, nós chamamos mais carbônica. Então, é um animal que tem uma tendência já a um processo de obesidade. Isso vem dos pais. Quer dizer, a gente não vai conseguir melhorar muito esse tipo de animal. Não vai conseguir fazer com que ele perca muito peso. Isso, se é que ele não tem um problema hormonal. Tem mais essa questão também. Por exemplo, doutor, animais que sofrem, no caso de fêmeas, a retirada do útero, tudo, isso também interfere, por exemplo, no aumento de peso? Interfere. E a homeopatia pode ajudar a regular, por exemplo, essa questão hormonal no cachorro? Pode. Da mesma forma, equilibrando a energia vital, nós acreditamos que atuamos no eixo neuroimunoendócrino, que é um eixo que existe dentro do organismo que alinha o indivíduo, né, independente da espécie, trazendo paz, tranquilidade, qualidade de vida. E com isso, o seu metabolismo, ou o metabolismo do animal, acaba melhorando, acaba tendo uma outra qualidade, né? A homeopatia, nós dizemos que faz um up, dá uma levantada no indivíduo, assim, né? E ainda sobre essa questão do aumento de peso de animais, existe, por exemplo, quais outros problemas em decorrência do aumento de peso? Por exemplo, problemas articulares, tudo isso pode ocasionar também? Pode. Da mesma forma que a gente, os animais obesos, eles vão ter predisposição às doenças de coluna, às doenças articulares, às doenças cardíacas, e aí você passa a ter as doenças renais, né? A pancreatite. Enfim, existe uma série de doenças que a obesidade acaba de alguma forma estimulando. E hoje é um dos maiores problemas de saúde pública, tanto na espécie humana quanto nos animais domésticos, a questão da obesidade. Certo. E é importante, então, nós ficarmos atentos com a alimentação dos animais de estimação, justamente porque na velhice esses problemas se intensificam. Com certeza. Certo. E doutora Ana Tereza Fernandes, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ela já pergunta agora da gata dela. Ela disse que tem uma gata de 13 anos que tem problemas respiratórios. Também é uma coisa que vem se tornando comum entre os animais. Verdade. Como a homeopatia pode ajudar nesses casos? Olha, ajuda e ajuda muito. Até porque ela não tem muita alternativa. Os problemas respiratórios, os veterinários tradicionais vão fazer uso dos corticoides ou dos antibióticos, que são medicamentos que vão trazer uma série de efeitos colaterais. A homeopatia prescrita, baseado no estudo da personalidade do animal, vai levar a uma melhora muito grande dos sintomas respiratórios que esse animal apresenta, com certeza. Certo. E quais os problemas respiratórios mais comuns nos animais? Nós temos quadros de bronquite que podem evoluir para uma broncopneumonia, nós temos as rinites, nós temos as sinusites, então as rinoconjuntivites. Normalmente doenças crônicas de fundo alérgico, né, são as doenças que a gente mais atende do aparelho respiratório dos animais. E animais, por exemplo, que vivem em casa, por exemplo, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a tendência é aumentar. Não tenha dúvida. Viver numa cidade onde às vezes está 35 graus, né, de temperatura ambiente, depois passa para 17 à noite, no mesmo dia. São Paulo você tem quase as 4 estações no mesmo dia, né? Isso faz uma confusão no organismo do animal, fora a quantidade de inalantes que nós respiramos passivamente por conta aí da poluição atmosférica, da fumaça
dos carros, né? Quando não tem aquele proprietário que insiste em fumar em ambiente fechado junto ao seu animal de estimação. Faz mal para ele, para as outras pessoas e para o animal. Todo mundo. Certo. E o hábito do dono, do proprietário do animal, interfere de forma direta na saúde do animal? Muito. Tanto é verdade que cão obeso, normalmente o dono é obeso. Cão cardíaco, normalmente o cão é cardíaco. Por quê? Porque eles vivem num mesmo ambiente. Eles sofrem as mesmas interferências desse ambiente, né? Então, tudo que acontece com o animal nesse ambiente vai acontecer com a pessoa também. De uma forma ou de outra, com mais impacto ou menos impacto, mas vai acontecer. Certo. Então, é um cuidado, inclusive um alerta para os donos de animais ficarem atentos, inclusive nesses reflexos, nesses desafios que os animais passam, para que já se alerte também com relação à sua própria saúde. Bom, a gente agradece a participação da Evaneide Leite, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigada, Evaneide, pela sua participação no nosso programa. E quem não ligou ainda pode participar fazendo suas perguntas sobre o nosso tema. Estamos falando sobre o envelhecimento de animais idosos, domésticos, no caso, a saúde de animais idosos e ao tratamento da homeopatia para esses animais. E a Ivaneide fala o seguinte, doutora, ela tem uma gata de 12 anos que está com um problema no olho e com muita lágrima. Os olhos também estão avermelhados e ela já tentou vários tratamentos para melhorar, mas ainda não conseguiu. A homeopatia pode colaborar? Pode colaborar. A única dúvida que eu tenho nesse caso, se são os dois olhos ou um olho só. Se forem os dois, tem uma possibilidade de quadros alérgicos estarem ocorrendo e a homeopatia vai atuar. Se for um olho só, pelo que ela me descreveu, pode ser um trauma, pode ser um machucado que esse animal teve no olho e isso levou a um processo inflamatório. Na homeopatia existem colírios que podem ajudar e muito, através de uma ação antisséptica, uma ação antibacteriana, entre aspas, né, porque a homeopatia não tem essa função, mas enfim, existem colírios homeopáticos que ajudam sim. Ivaneide, então muito obrigada pela sua presença. Qualquer dúvida, entre novamente em contato com a nossa produção. E ainda falando sobre a saúde dos animais, a gente fala sempre bastante dos cachorros, até mesmo pela popularidade deles. Mas no caso, o mesmo tratamento aplicado aos cachorros também pode ser aplicado nos gatos? Então os remédios, o senhor falava no caso que as vacinas não são utilizadas na homeopatia, mas tudo isso também pode ser aplicado no gato idoso? Pode. Aliás, a homeopatia age independente da espécie. Eu, por exemplo, atendo pássaros e eu vejo uma resposta melhor ainda do que nos cães e nos gatos, a homeopatia nas aves. Mas a homeopatia é muito utilizada em equinos, em bovinos, né, em aves de criação, em suínos. Quer dizer, a homeopatia ela tem uma ação em todas as espécies animais. Certo. Bom, doutor, a Evaneide Leite, de Natal, Rio Grande do Norte, a gente trouxe a pergunta dela agora há pouco. E a gente, só complementando, ela ligou pra gente e falou que a gatinha dela está com problema num único olho. Então é provável que ela tenha se machucado, é isso? É provável. Normalmente essas conjuntivites, essas inflamações que ocorrem de forma repentina em apenas um único olho, está ligado a traumas, pequenos traumas que os animais podem ter no seu próprio ambiente. Ou às vezes no quintal, um galho de uma árvore, uma folha que bate no olho, alguma coisa assim, né? Mas nesse caso, a gente recomenda que ela procure um médico veterinário lá em Natal para que ele faça o diagnóstico preciso do que está acontecendo e trate de forma adequada, até porque o olho é muito sensível. A gente perde a visão com muita facilidade, né? Então, para que isso não ocorra, nós recomendamos que ela procure um veterinário lá na cidade dela. Certo, Ivaneide, recado dado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Doutor, a gente já está se encaminhando para o final. Eu gostaria que o senhor trouxesse algumas dicas e informações aos nossos telespectadores, inclusive ressaltando a importância do proprietário do animal ter durante toda a vida deste animal uma preocupação com a saúde, com os hábitos saudáveis, para que o envelhecimento possa acontecer da melhor forma possível. Na verdade, Letícia, assim como no homem, né, o que a gente deve fazer com a gente? Exatamente o que nós devemos fazer com o animal. Não dá muita ração para o animal, não dá muita gordura. Se der comida caseira, não dá muita gordura. Fazer com que esse animal tenha qualidade de vida, através de passeios, através de socialização com membros da mesma espécie, ou seja, passear com o cachorro, fazer com que ele encontre outros animais, né? Dar uma condição de vida boa num ambiente favorável, não deixar esse animal exposto no quintal ao frio, à chuva, né? As questões de variações de temperatura, fazer as vacinações anuais, procurar pelo menos uma vez por ano levar o animal no veterinário para que ele faça um exame clínico, cuidar do pelo e da pele, não fazer o que nós chamamos de altermedicação,
que é medicar o animal sem a presença do médico veterinário. Isso a gente faz muito com a gente, né? E as pessoas têm essa tendência a fazer com os animais. E a última dica, utilize homeopatia. Se você quer que seu animal viva bastante, com qualidade de vida, faça uso da homeopatia. Procure um médico veterinário homeopata na sua cidade e utilize a homeopatia para o seu animal. Você vai ver a diferença que é a saúde desse animal após o tratamento homeopático. Tá. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estivemos conversando hoje com o doutor Marcos Fernandes, médico veterinário homeopata, falando sobre os tratamentos da homeopatia para os animais domésticos idosos. Com certeza, cuidar da saúde dos animais é importante. São animais que estão no nosso convívio, a gente tem todo um carinho especial por eles e é importante que nós tenhamos uma série de cuidados com a saúde desses animais. Cães, gatos, pássaros, é importante que nós busquemos dar a qualidade de vida necessária para que eles vivam muito bem. Por isso, você continue na programação da Boa Vontade TV. Não saia daí.